pessoal só quer saber de escovação, só quer saber da parte prática, de passo a passo técnico. Só que, meu povo, por favor, entenda. A habilidade técnica, ela traz dinheiro, ela pode aumentar a sua renda? Pode. Mas se você só focar na quantidade de dinheiro que entra e não ver, não enxergar, não ter consciência do que sai e o saldo ficar negativo, você vai continuar penando na sua vida. Aí você não tem dinheiro para trabalhar, para investir em curso, você não tem dinheiro para comprar aparelho, secador novo, você não tem dinheiro para reformar salão, você não tem dinheiro para viajar. Então, a habilidade técnica, ela é só uma das vertentes, e isso é o cabeleireiro integrativo. Então, muito bom dia a todo mundo que está assistindo ao vivo, sejam todos bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. Hoje eu vou falar com as pessoas que falam, né, sobre, que enfrentam esse problema super comum, que falam do problema de dinheiro, né? Pessoa que fala assim, eu não tenho dinheiro, falta dinheiro. Como é que eu posso... eu vou falar algumas coisas para você sair, né, dessa mentalidade e entender melhor como é que você pode conquistar a sua liberdade financeira, tá bom? Aí você pode até pensar, mas não é um canal sobre cabelo, cabeleireiro, enfim. Sim, só que eu sou filha de 2 cabeleireiros e eu sei o quanto que esse povo se enrosca quando o assunto é a parte financeira. Galera, antes de passar o conteúdo, eu sempre preciso que vocês ajudem, né, esse conteúdo a desenvolver. Como é que você faz isso? Fazendo 3 coisas. Curta, comenta e compartilhe com 3 amigos, porque aí você consegue fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá? Bom, então quando a gente fala desse problema de dinheiro, né, eu quis chamar a atenção de vocês, né, que problema de dinheiro não se resolve assim. Assim como, gente? Seguinte, eu vou te explicar, tá? Só que primeiro a gente precisa entender, né, qual é esse conceito, qual é essa trava que você tem, que você acredita que você vai resolver o problema de dinheiro, só que na verdade ela te trava, ela te impede de resolver, tá? Então, primeiro a gente vai se livrar dessa história de problema de dinheiro, e depois eu vou te dar 7 passos para você conquistar a liberdade financeira, para você ter dinheiro para você viajar, para você fazer curso, para comprar equipamento, para reformar o salão, tá? Então, esse é o assunto do dia. Bom, mas do que você está falando então, Uma? Como é que é essa história de problema de dinheiro? É o seguinte, gente, até hoje eu não conheci ninguém que de fato prosperasse pensando que a questão financeira fosse ser resolvida com mais dinheiro. Olha só que loucura, gente. Eu tô falando para vocês. Quando a pessoa fala assim, eu tenho um problema de dinheiro, tô com falta de dinheiro. A pegadinha aí, o obstáculo, é quando a pessoa acredita que a vida dela vai ser resolvida quando ela tem mais entradas, mais receitas, ela aumenta a quantidade de dinheiro que ela ganha, tá? Aí a pessoa ela fica assim, ó, ela fica restrita, ela só fica pensando, eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso ganhar mais, eu preciso que a pessoa me pague melhor, né? Mas por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque a questão da saúde financeira, né, esse problema do dinheiro, não se resolve só com o que entra, mas o que sai, tá? Eu vejo que tem muita gente que se enrosca no seguinte, que a pessoa ela fica assim, ela fica fissurada, eu preciso fazer mais dinheiro, preciso ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, só que a despesa dela também vai aumentando. E aí, o que acontece? Ela continua trabalhando só para pagar conta e ela não consegue acumular riqueza. Então, é muito comum, é muito comum. Isso eu percebo assim, inclusive no meu círculo familiar. A pessoa fica focada em que ela fala assim, eu ganho mal, o que eu ganho não é o suficiente, então eu preciso de mais, eu preciso de mais dinheiro. E ela esquece o resto, ela só quer que a entrada aumente, tá? Então pode ser a questão de você pensar assim, eu ganho pouco, o meu faturamento é baixo, né? Tá faltando cliente,
ou a pessoa que ganha o salário mínimo, não dá para nada. Tudo bem, eu entendo isso, né? Mas você precisa aumentar a sua renda também. Só que se você simplesmente quer mais dinheiro, você também precisa saber. Você vai entrar num barco furado, porque quanto mais entra, mais água sai, tá? Então você precisa saber qual que é o seu custo de vida para você entender quanto de mais dinheiro você precisa fazer, tá? Então eu vou repetir aqui. Você precisa primeiro entender qual que é o seu custo de vida para você colocar, inclusive, uma meta. Eu sempre falo dessa tal da meta, de quanto dinheiro a mais você precisa fazer. E isso é uma coisa também que eu já quero tirar do vocabulário de vocês. Essa história de ganhar dinheiro. Ah, eu ganhei, né, R$2.000 esse mês. Se você ganhou, eu quero saber quem é que te deu, porque olha, essa pessoa tá podendo, né? Então, se você ganha dinheiro é porque alguém deu. E na verdade, isso é um problema. A gente pensar que a gente ganha dinheiro. O brasileiro ele tem essa mentalidade de ganhar dinheiro. Então, vou aproveitar aqui e fazer mostrar para vocês essa diferença de mentalidade. O brasileiro ele pensa em dinheiro, ele pensa em ganhar dinheiro. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. O americano não. O americano ele usa um outro verbo, que é o verbo fazer dinheiro. Então, quando você coloca assim, o ganhar é passivo, você acha que alguém tem que te dar. Só que quando você pensa em fazer, você se coloca como uma pessoa que está ali atuando, você está agindo para aquilo acontecer. Então, galera, a partir de agora a gente vai falar em fazer dinheiro, né? Então, a gente começou entendendo que o problema de dinheiro não é resolvido quando a pessoa quer ganhar mais dinheiro, né? Ela tem que entender que ela precisa fazer dinheiro, mas ela precisa também saber quanto que sai, não só quanto que entra, tá? Bom, vamos entender então como é que a gente pode fazer para vencer esse problema de dinheiro, tá? O óbvio de hoje, o óbvio do dia, e eu gosto de falar sobre coisas óbvias, tá? É que assim, não adianta só você aumentar a quantidade de dinheiro que entra. Você precisa reduzir a quantidade de dinheiro que sai. Nossa, Luma, isso é super óbvio. Mas se o povo fizesse o óbvio, as pessoas não estariam endividadas, as pessoas não teriam tanto problema financeiro como a gente vê por aí, tá? Quem só fica focado, preocupado com receita, fica escravo de dinheiro. A pessoa que só olha para o quanto que entra, ela fala assim, eu quero mais, quero mais, quero mais. Ela fica, ela tem uma ganância muito grande e isso pode ser um problema porque ela fica sustentando muitas vezes, inclusive sustentando status, né? Então, se você tá de olho só nesse fluxo de entrada e você não está controlando a saída, você pode estar inflando, né, o seu custo de vida e ficando cada vez mais escravo do dinheiro. Então, olha para a relação de receita e despesa. Eu sempre falo isso para vocês, gente. A parte como cabeleireira, depois tricologista, veio depois de que eu era já gestora. Então, a minha primeira função no salão foi de gestão. E a gente começou, não é que a gente começou do zero, a gente começou devendo, porque a gente começou com dinheiro do banco, começou com dinheiro emprestado. Então, eu entendo o que é passar por esse apuro financeiro, por passar por essa falta de dinheiro, porque literalmente entrava pouco e saía muito no começo. Então, para conseguir equilibrar essa balança, levou-me alguns anos, até uma queda de cabelo, porque ele era super nova, também não tinha tanto recurso, vamos dizer assim, recurso pessoal, de autoconhecimento, e as coisas eram muito mais difíceis. Então, eu sei do que eu estou falando para vocês. Mas hoje, especificamente, eu quero dar um outro exemplo. Um outro exemplo com relação à minha vida é que eu e meu marido, há alguns anos, a gente começou a estudar o assunto de finanças pessoais e aí a gente vai tomando consciência
de controlar os custos do nosso estilo de vida, e isso fez com que a gente pudesse ter uma boa reserva para ele enfrentar uma transição de carreira. E essa transição de carreira que ele enfrentou foi algo que levou quase 2 anos para ele se reestruturar financeiramente, tá? E aí, nesse período, o nosso filho nasceu e, graças a Deus, mas também ao planejamento financeiro que a gente fez, a gente conseguiu passar por vários desafios, tá? Inclusive essa parte desse momento de pandemia, né? A gente conseguiu passar por isso tudo com muita serenidade. E é isso que eu desejo para vocês. Eu quero que vocês tenham uma vida financeira serena. Só que a vida financeira serena, ela passa por esse enfrentamento de você colocar lá eu vou dar o passo a passo para vocês fazerem até o final, né? Vou dar 7 passos para vocês conseguirem conquistar essa vida financeira, essa liberdade financeira, né? Te ajudar, pelo menos. Você tem que estar disposto, estar disposta a ter esse enfrentamento de você olhar para suas contas e falar assim, eu tô fazendo muita coisa errada. Você enfrentar assim, nossa, eu tô trabalhando realmente só para pagar a conta. Então, o primeiro passo para você fazer isso daí é você tomar consciência. Toma consciência do quanto que você está gastando, toma consciência do seu estilo de vida, tá? Isso é importantíssimo. Então, eu desejo que vocês tenham uma vida financeira serena, tranquila, e eu trouxe hoje para vocês o meu próprio exemplo, do meu e do meu esposo, e quando a gente tomou consciência disso tudo, a gente conseguiu reservar para ele poder fazer uma transição de carreira, tá? Aí você pode pensar assim, nossa, Lu, mas eu sou ruim em matemática, eu sou péssima em matemática, eu não consigo fazer o controle. Gente, presta muita atenção no que eu vou te falar. Não precisa ser bom em matemática para ter a vida financeira controlada. Sabe por quê? Porque você não precisa fazer contas mirabolantes, você só precisa anotar os números, anotar o que entra e anotar o que sai, tá? Então, você tem que usar, por exemplo, ou você anota no caderninho, ou você usa aplicativo. Hoje tem um monte de aplicativos que são super completos e que te ajudam muito. É só você anotar. Eu, por exemplo, eu uso um que chama Guia Bolso. E eu estou muito satisfeita com ele. E porque também ele é gratuito. Então, assim, ele funciona muito bem. Eu consigo fazer lá toda a classificação dos meus gastos, das minhas receitas. Você olha os gráficos lá, super tranquilo. É só você anotar, gente. É sério. Você só precisa desenvolver o hábito de anotar, porque com o aplicativo, pelo menos, você não precisa fazer conta, ele faz a conta automaticamente, tá bom? Então, você quer vencer esse problema de dinheiro? Como é que é o jeito errado que a maior parte das pessoas pensa? Fala, beleza, Luma, entendi a importância disso, mas como é que eu faço? O jeito errado. Primeiro, a pessoa fica estimando a conta na cabeça dela. Ela fala assim, eu tenho mais ou menos R$200 de conta aqui, né, com alimentação fora. Aí eu acho que eu tenho por volta lá de R$300 com supermercado. A pessoa fica estimando. E nessa que ela fica estimando as contas, na hora que ela começa a anotar de fato, ela vê que não era nada disso, não é nada disso. Ela gasta muito mais, ela tem um descontrole muito maior do que ela acha, né? E muitas vezes ela tem esse descontrole porque ela menospreza os gastos que são pequenos. Então, primeiro, ela só estima a conta. Segundo, ela menospreza aquele gasto que ela vai lá, comprei um refrigerante, comprei um salgado, e ela simplesmente ignora da conta, né? Outro erro, né? Terceiro erro, é ela ficar anotando em lugares diferentes. Ela anota aqui, depois mistura ali. Então, ela vai fazendo essa confusão de entrada de dados, né? Vamos dizer assim, e ela se perde, tá? E o quarto ponto é que ela acredita que o controle financeiro é algo temporário. Se você, meu amigo e minha amiga, acredita que você vai fazer isso um período na sua vida e de anotar os gastos, de controlar sua vida financeira e tudo vai se resolver, você está redondamente enganado.
é igualzinho à academia. Igualzinho à academia. A pessoa que faz exercício lá uma vez na vida, ela acha que ela vai ficar bem por um tempo e ela para de fazer, ela não vai ter saúde pro resto da vida dela. Então é a mesma coisa na parte financeira, beleza? Então, fica atento se você está fazendo isso. São esses 4 erros aí que o pessoal que tem problema de dinheiro enfrenta aí, ó. 4 erros que eu vejo, pelo menos. Fica estimando conta, menospreza o gasto pequeno, sai anotando em qualquer lugar ou não anota simplesmente e acha que se fizer isso por um período tá tudo certo, ela não precisa fazer mais. Redondamente enganado, tá? Então, galera, essa questão aí da parte financeira, eu tô explicando isso para vocês porque eu sou filha de 2 cabeleireiros. A vida financeira dos meus pais sempre foi um caos, um caos. Até por isso que quando eu tava com 15, mais ou menos 15 para 16 anos, eu comecei a cuidar da administração de casa, a administração do dinheiro da casa mesmo, pagar conta. Então, eu comecei cedo a ajudar em casa. Eu também comecei cedo, quando a gente abriu o salão, estava com 19 anos, né? A gente abriu o salão com dívida, a gente abriu o salão literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu sei o que é passar pelo perrengão financeiro, mas eu também aprendi a como lidar com isso. E o erro que eu vejo que as pessoas cometem com muita frequência é essa coisa de pensar que o problema de dinheiro vai se resolver quando ganhar mais. E não é isso, né? Não pode ser só isso, porque uma saúde financeira, ela está atrelada ao quanto que entra e o quanto que sai. Quanto maior a entrada e menor a saída, maior a despesa, melhor vai ser o seu saldo, né? Melhor vai ser a quantidade de dinheiro que você vai ter disponível para você conseguir acumular, investir, enfim, tá? Então, eu vou te dar 7 passos certinho, né? Ainda vou te dar esses 7 passos para você conquistar sua liberdade financeira. Eu já fui adiantando algumas coisas, mas eu vou entrar numa parte agora que é a parte do mindset, da mentalidade, tá? Coisas muito, muito importantes que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Galera, primeiro, dinheiro não é um negócio que sobra. A pessoa fica assim, isso assisti, eu lembro de assistir a palestra do Carlos Wizard Martins, né? O Carlos Wizard Martins, que hoje também é um dos bilionários brasileiros aí. Quando você pensa que, eu vou fazer isso quando sobrar o dinheirinho, quando sobrar alguma coisa. Não é assim que funciona, tá? O dinheiro ele não sobra. Você tem que fazer a reserva do dinheiro antes de gastar. Você tem que separar esse dinheiro antes de gastar. Então, é um conceito muito, muito errado que eu percebo que o brasileiro tem, né, de achar que é depois que ele passou o mês, depois que ele consumiu, que ele vai ver o que sobra na conta, que ele vai fazer a aplicação, o investimento na vida financeira dele. Não é assim que funciona. O Carlos Wizard, ele fala que você primeiro tem que se pagar, né? Enfim, no conceito dele, né? O meu é um pouquinho diferente, mas primeiro você se paga para depois você gastar para pagar os outros. Eu tenho a minha fé, eu acredito no dízimo, então primeiro eu reservo o meu dízimo e no segundo momento eu reservo, até deixei programado lá na conta, e uma dica bem legal que também eu acho que funciona muito é a conta da Nubank, que ela tem, você consegue programar quanto dinheiro que eles deixam reservados, né? Então, assim, é automático. Então, primeiro, na minha concepção, eu reservo para fazer o meu dízimo, que é uma coisa que eu percebo que é um exercício de desprendimento e é também para ajudar outras causas. Aí depois tem a minha reserva e aí eu faço a distribuição do dinheiro, eu saio pagando as pessoas, ou enfim, quem eu preciso pagar, tá? Então você precisa entender primeiro isso, que dinheiro não sobra, você tem que reservar, tá?
Outra coisa para você mudar de chavinha na sua cabeça. Você tem que redefinir o seu conceito sobre riqueza. Como assim, Luma? Riqueza, presta muita atenção, meu povo. Você fala assim, ai, povo rico porque anda de carrão, porque não sei o quê, porque vê um bem material. Gente, riqueza não é o que a pessoa ganha, não é o que ela tem aparentemente, mas é quanto tempo que ela consegue sobreviver caso ela não possa trabalhar. Caso não entre nem mais um centavo na conta dessa pessoa, quanto tempo que ela vai conseguir sobreviver? Eu pergunto isso para vocês, né? Quanto tempo vocês conseguem sobreviver se não entrar nada, né? A pessoa que é rica mesmo, ela, né, que ela conseguiu acumular, ela vai conseguir sobreviver por um determinado tempo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Rico não é aquele que anda de carrão. Isso para mim também é uma coisa que, nossa, eu e meu marido, a gente é totalmente desprendido disso. Ah, porque bolsa disso, carro daquilo, não sei o quê. Gente, se a pessoa lá tá comprando e colocando o dinheiro dela em bens materiais e ela tá tudo bem, é a escolha dela. Só que antes de fazer isso, na minha concepção, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho a minha reserva, eu consigo pensar assim, nossa, se qualquer coisa acontecesse, a gente tem que se preparar para isso. Se acontecer qualquer coisa, quanto tempo de cabeça fria que eu tenho, né? Quanto tempo eu consigo me sustentar a minha família? Então, essa parte da riqueza, primeiro, ela tem que servir para isso. Ela tem que servir para você ter tranquilidade, né? Para você entender, eu consigo passar 6, 12 meses tranquila, sem me desesperar, porque eu tenho aquele determinado montante, tá? Então, eu gostaria que você pensasse muito sobre isso e mudasse esse mindset, tá? Outro mindset importantíssimo. Você ter uma meta de que, por exemplo, os seus gastos, eles podem ser até 70% da sua renda. Isso é importantíssimo também, porque eu gosto bastante da Natália Arcuri, que ela fala sobre finanças, até uma das dicas que eu dou é vocês seguirem o canal dela. Quando você coloca um limite para os seus gastos, né, quando você pensa toda a sua entrada, como se fosse uma pizza mesmo, e você fala assim, daqui eu não passo, você já não corre o risco de viver para bancar status, que eu acho uma super roubada isso, pessoas que vivem para bancar status. Então, você coloca um limite dentro da sua renda daquilo. Aí você fala assim, Luma, mas eu ganho pouco. Tá bom, eu sei que você ganha pouco, mas você tem que aumentar a renda, mas mantendo aquele foco daquele limite de gastos. Isso, quando a gente faz a gestão, né, é muito básico para quem é gestor, mas falta clareza na vida financeira diária das pessoas. Você tem que ter limite de orçamento, você tem que ter um orçamento definido, até aqui eu posso ir. Passou daqui, eu vou ter consequência. É assim que funciona. Então, imagina o seu orçamento doméstico, né, você tem lá o orçamento, você tem o tanto de dinheiro que entra, né, a receita. Você coloca um limite ali dos 70%. É de uma hora para outra que você vai fazer isso? Não, principalmente quem está endividado, não consegue fazer isso de uma hora para outra. Só que é uma conquista, você também tem que entender que eu estou te dando uma referência. Para você chegar nisso, você vai ter que trabalhar, lógico, você vai ter que conquistar. Por que eu estou falando desses 70%? Porque quando você pega os outros 30%, você vai construir a tal da independência financeira. O que é essa independência financeira? É você acumular patrimônio, né? Que num determinado momento da sua vida, ele vai trazer renda. Então, pensa o seguinte, né? Você tem um montinho, vai acumulando, aí você junta mais um pouquinho, ao longo do tempo, isso pode virar, multiplicar, né? Várias vezes aí o valor. Então, a independência financeira, ela vem dessa reserva que você faz, né? De você não consumir todo o dinheiro que você ganha e você reserva parte daquilo para que lá na frente, né?
esse valor que você foi acumulando, ele gere renda, né? Que a gente chama de renda passiva. E aí você não precisa trabalhar, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente tem esse hábito aí do pessoal fazer essa reserva só contando com o governo, que é, por exemplo, o INSS, então ela vai colocando um pouquinho todo mês lá no governo, só que todo mundo sabe que essa história de INSS não se sustenta, então você não pode contar com o governo, você precisa fazer esse acúmulo de riqueza antes, né, por si, né, no seu particular, você tem que ter essa, vamos dizer assim, eu acho que você precisa ter essa independência, essa autonomia de acumular dinheiro por você, porque é isso que vai construir independência financeira. Não acredite, não conte com o INSS, pelo amor de Deus, tá? Outro ponto importante, né? A disciplina também é importantíssima para você anotar. E quando você tem essa clareza do que entra e do que sai, aí você se prepara que você vai tomar um choque de realidade. Foi engraçado, assim, da última vez assim que eu fiz o balanção geral com meu esposo, que a gente estava deixando, assim, ficando um pouco mais à vontade, né? Aí a gente fez o balanção e aí a gente colocou metas mais arrojadas até do que esse 70-30. E aí, como a gente queria algo mais arrojado, foi outro choque. Então, toda vez que você vai enfrentar vamos dizer assim, vai planejar, fazer um planejamento financeiro novo, você corre o risco de você enfrentar esse choque aí de realidade. E muita gente trava aí, porque ela fica tão chocada, que ela fala assim, melhor eu deixar quieto isso aí, melhor eu largar tudo do jeito que tá. E é o contrário, gente, vocês não podem abrir mão, vocês têm que ter essa coragem de enfrentar mesmo a realidade financeira. E aí você tem que colocar seus objetivos e fazer o acompanhamento mensal. Então, quer entender como você vai fazer tudo certinho? Eu vou te dar 7 passos para você conquistar a sua liberdade financeira. Eu vejo assim, eu trouxe esse assunto, inclusive, porque quando a gente vai fazer conteúdo, a gente tem que pesquisar. Pesquisar com quem? Pesquisar com quem assiste. Né? Então, eu vejo muita gente nas nossas pesquisas, nos nossos levantamentos, falando da questão financeira. Só que quando a gente fala sobre dinheiro, o pessoal só quer saber de escovação, só quer saber da parte prática, de passo a passo técnico. Só que, meu povo, por favor, entenda isso. A habilidade técnica, ela traz dinheiro, ela pode aumentar a sua renda? Pode. Mas se você só focar na quantidade de dinheiro que entra e não ver, não enxergar, não ter consciência do que sai e o saldo ficar negativo, você vai continuar penando na sua vida. Aí você não tem dinheiro para trabalhar, para investir em curso, você não tem dinheiro para comprar aparelho, secador novo, você não tem dinheiro para reformar salão, você não tem dinheiro para viajar. Então, a habilidade técnica, ela é só uma das vertentes, e isso é o cabeleireiro integrativo. Isso é você pensar no cuidado com a sua cliente, né? De um amplo espectro, assim, né? Quando você pensa na saúde, no fio, no couro cabeludo, no cosmético, isso é integrativo. Mas a pessoa, né? O cabeleireiro, a cabeleireira, ela tem que também ter os seus cuidados integrativos. E uma dessas vertentes é a parte financeira. Porque tem muita gente que é triste, que é deprimida, que é frustrada por conta desse lance de grana. Só que a pessoa precisa ter essa coragem de fazer esse enfrentamento. E eu vou te dar um passo a passo para você saber aí como fazer melhor isso. O seu posicionamento com relação a desconto, se a pessoa sempre pede desconto para você, é porque provavelmente você sempre dá algum desconto. Então, aí é uma questão de você posicionar, você definir qual que é a sua política de desconto. Então, assim, política de desconto para pagamento, acima de tantos reais, eu vou dar tantos % de desconto,
que você pode oferecer também? Ah, tem cartão fidelidade? Não tem? Eu criei algumas coisas, alguns mecanismos, e isso pode ser um dia para conversar com vocês, para que a gente... É difícil o cliente nosso pedir desconto, é difícil. Por quê? Porque tem mecanismos e a gente tem posicionamentos e a gente tem um conjunto de coisas específicas, né? Que a gente fala, ó, aqui tem essa regra e a gente não dá desconto, entende? Porque a gente tem uma outra coisa que compensa, né? Você tem que mostrar para o cliente também que o porquê que você não dá desconto, entende? Então, é um conjunto de coisas. É você se posicionar, é você definir, né, o seu posicionamento, a sua política comercial, é você ter mecanismos que auxiliem nessa política comercial, é você mostrar o valor, é você comunicar, tá? Desconto, quando o cliente pede muito desconto, é porque ele não está enxergando o valor. E até foi engraçado, assim, algum tempo atrás eu passei uma situação como essa, né? A gente fecha pacotes, né? A gente vende bastante por pacotes. E o cliente chegou ele pediu um negócio que foi tão absurdo, que até mostrei para minha equipe. Eu falei assim: olha, vocês estão vendo o que ele está pedindo aqui? Isso desvaloriza a gente. Aí eu mandei a resposta para ele: muito obrigado, mas eu não aceito isso não valoriza o nosso trabalho. E eu fui sincerona com o cliente. Adivinha se ele não fechou o pacote? Adivinha se ele não vai renovar? Então, por isso que eu falei que tem uma questão muito de posicionamento, tá? Agora, isso pode ser um assunto mais, eu vou trazer mais ainda conteúdo para vocês sobre essa parte de gestão do salão, porque como eu falei para vocês o lance dos meus pais, né? Pai e mãe cabeleireiros, e eu percebi assim que eles sempre trabalharam muito, sempre foram muito trabalhadores. Só que não viam a cor do dinheiro, né? Não prosperava, não ia. E eu falei: mas por que não está acontecendo? Por que eles não estão melhorando de condição de vida? Por que isso está acontecendo, né? Então, lá atrás eu decidi virar gestora para entender como é que funcionava isso. E como o princípio, né, o básico que eu estou trazendo hoje para vocês, quando a pessoa acha que o problema de dinheiro é porque falta dinheiro, porque ela precisa de mais dinheiro, e ela esquece o resto, ela esquece principalmente esse lance da saída, quanto que sai de dinheiro, e ela não olha esse balanço, ela está fadada a pagar conta, trabalhar para pagar conta, trabalhar para não ver a cor do dinheiro. Então, por isso que eu quero trazer para vocês agora esses 7 passos aí para você conquistar sua liberdade financeira. Todo mundo pronto aí? Vamos lá falar então. Primeiro ponto, instala um aplicativo ou cria um caderno, tá? Pega um caderninho, anota, mas eu recomendo fortemente que você instale um aplicativo, principalmente se você é ruim com matemática. Instala o aplicativo Guia Bolso, por exemplo, que eu gosto muito, eu já usei outros, e o Guia Bolso é gratuito e para mim é o que mais deu certo. Porque, inclusive, às vezes eu esqueci de anotar gastos quando passava no cartão. E ele tem lá uma função que você linka a sua conta com ele lá e automaticamente o gasto entra no aplicativo, tá? Super seguro, nunca tive problema nenhum. Então, primeiro ponto, instala o aplicativo. Pode ser o Guia Bolso, por exemplo. E lá dentro do aplicativo, você tem que fazer o segundo passo, que é criar categorias. Então, você vai colocar assim, alimentação, despesas da casa, transporte. Por que você tem que criar categoria? Porque é justamente em cima das categorias que você vai definir o seu orçamento, tá? Então, você vai falar assim, ó, para educação, eu tenho tantos reais por mês, e no Guia Bolsa você também consegue colocar isso, quantos reais para supermercado eu coloco, quanto que eu coloco para moradia. Então, você tem que ter categorias, vamos dizer assim, caixinhas, onde você vai distribuir o dinheiro. Então, instala o aplicativo e segundo passo, cria as categorias. Terceiro passo é você anotar tudo que gasta, de preferência na hora ou no máximo no mesmo dia, tá? Então, instalou o aplicativo Guia Bolso, criou a categoria para você conseguir depois separar. Eu brinco de separar os dinheiros, né?
Eu uso plural porque não tem, mas não é certo falar dinheiros, mas quando você separa o dinheiro certinho, você vai tendo mais clareza. Terceiro ponto é você anotar tudo que você gasta na hora ou no máximo no mesmo dia. E você vai fazer isso mais ou menos por um mês. Por quê? Se você não tem controle nenhum e você vai fazer, faz um primeiro mês só para você criar o hábito de anotar e para você ter uma base de planejamento. Porque tem muita gente que nunca planejou na vida, não sabe quanto que gasta e sai planejando. Não faz sentido, tá? Então, faz isso por um mês. O quarto passo é você definir seu objetivo de reserva de emergência, a sua aposentadoria e o orçamento para cada categoria. Mas, gente, foca nessa reserva de emergência, pelo amor de Deus. A gente não sabe se vai aparecer uma outra pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer nesse mundo. Mas se você tiver a sua reserva de emergência, eu garanto para você que é como se você tirasse uma tonelada das suas costas. Você precisa fazer isso o quanto antes, né? Dê prioridade para criar essa reserva de emergência. A roupa pode esperar, o sapato pode esperar. Cria, pelo amor de Deus, essa reserva de emergência, tá? Você pode definir também para a sua aposentadoria quando você vai querer e você vai definir, então, o orçamento da categoria. Aí o quinto passo é você fechar essa conta, olhar o saldo, analisar, né? Quanto que entrou, quanto que saiu, né? Para onde é que foi o dinheiro? O que eu posso fazer para reduzir isso? Então, é você dar uma olhada geral e por isso que o aplicativo ajuda demais, demais, tá? Porque quando você tem esse aplicativo, você não vai ter muito trabalho de pensar como que você vai fazer essa conta, soma, enfim, perder tempo. Põe no aplicativo e esquece, porque chegando no final do mês você só olha as categorias, é super rápido, tá? Então você vai fazer essa análise, e aí o sexto passo, então, é você focar na sua reserva de emergência, tá? Põe num lugar que você não vai conseguir mexer. Então, como eu dei exemplo para vocês, né? Tem aplicações, mas, você pega uma conta digital, como por exemplo é da Nubank hoje em dia, você cria a sua conta digital e lá eles têm essa função, reserva, né? Reserva automática. Você pode programar, inclusive, a quantidade de dinheiro que você vai colocar. Gente, nem que seja R$50 por mês, traz uma paz para as pessoas ter alguma reserva, traz uma paz. Então, e aí eu tá pensando aqui que isso entra num conceito realmente de manipulação das pessoas, porque se as pessoas são endividadas, elas são mais manipuláveis do que as que não são. Então, o fato de você ter esse domínio sobre o seu dinheiro faz com que você seja uma pessoa menos manipulável, acredite em mim, tá? E aí você fez essa reserva, colocou, né? Sexto passo, o sétimo é você continuar aprendendo cada vez mais sobre investimento. Aí você pode entrar no canal da Natália Arcuri, você pode entrar no canal do Gustavo Cerbasi. Então, gente, vou repassar aqui para vocês. Como é que você pode fazer para conquistar sua liberdade financeira, para você se livrar desse problema de dinheiro? Primeiro, você tem que ter, de alguma forma, um registro, né? Então, você vai, primeiro, instalar um aplicativo. Você pode fazer no caderninho, não tem problema, mas eu prefiro que seja um aplicativo e eu gosto do Guia Bolso. Segundo, você vai criar as categorias, você tem que configurar isso, né? Mas ele já também vem com uma configuração prévia. Alimentação, transporte, moradia, enfim. Terceiro passo, você vai anotar tudo que você gasta na hora, né? Ou no máximo no mesmo dia, e você vai fazer isso por um mês, para você ter a sua referência, a sua base de dados, tá? Aí, com a sua base de dados para a sua realidade desse mês que você gastou, que passou, você vai fazer o quarto passo, que é você vai definir o objetivo. Você vai falar assim, eu quero tanto de reserva de emergência, aposentadoria, enfim, você vai ter lá, né? Aí, o quinto passo é você olhar para isso tudo todo mês. Você vai sempre fazer essa análise. Quanto que você gastou, quanto que entrou, o que você pode fazer para reduzir, quanto que você poupou. O sexto é, de fato, você criar, né, a sua poupança, seu dinheiro de reserva de emergência, primeiro, para você ter essa tranquilidade que eu estava explicando.
E sétimo, você vai continuar aprendendo para você aumentar seus investimentos, diversificar, tá? Mas tenha em mente que para você chegar vamos colocar assim, a vida financeira serena, eu acho que não tem preço, tá, gente? Não tem preço. Literalmente não tem preço você ter serenidade na sua vida financeira. Não é um negócio que adianta só, como eu falei desde o começo, não adianta só a pessoa falar assim, toma aqui, sei lá, 100 mil reais, toma 100 mil reais. Se a pessoa ela não tem noção do quanto que ela gasta, ela torra mais 150 mil. Né? Não sei se você já ouviram essas histórias, mas é muito real isso. Um dia eu vou trazer estatística de pessoas que ganham na loteria e em poucos anos elas se tornam pobres novamente. É disso que eu estou falando hoje. Então, o problema de dinheiro não se resolve só com mais dinheiro. Você tem que ter o controle, você tem que desenvolver o hábito de anotar, você tem que ter orçamento, você tem que ter disciplina, tá? Você tem que priorizar a reserva e aí sim você vai conseguir ter essa vida financeira serena, beleza? Por favor, galera, conta aí, qual que foi a maior sacada desse conteúdo sobre saúde financeira? Escreve nos comentários, porque assim você vai garantindo que a plataforma vai estar vendo que você está interagindo, o conteúdo está relevante, eu leio, a gente está sempre anotando, né, as sugestões de conteúdo. Então, eu estudo, eu trabalho para que isso faça cada vez mais sentido para você, tá? Mas eu preciso que você fale, preciso que você me conte o que você está achando. Então é isso, gente. Eu te mostrei hoje qual que é o erro mais comum nas pessoas que dizem ter problema de dinheiro, que é a pessoa quando ela fica com a visão super restrita no quanto de dinheiro que entra, tá? E ela não olha para o que sai. Porque a saúde financeira é isso, entradas maiores, bem maiores do que as saídas. Ou seja, se a receita aumenta e a pessoa aumenta a despesa também, ela não vai acumular, ela vai ficar cada vez mais escrava do dinheiro. E é essa cilada que eu quero que você evite. Olha, trabalha para aumentar, para gerar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, mas controla o quanto que sai, tá? E aí eu também te mostrei 7 passos para você começar a conquistar sua liberdade financeira. Muito, muito obrigada de coração a participação de vocês. Curte, comente, compartilha e até a próxima.